Eu li a sua biografia no site, né, no seu site e tal, até compartilhei com os alunos, mas eu não sei se todos leram. Faz um resuminho assim da sua carreira, né, onde você estudou, onde você se formou, mais ou menos por onde você passou os principais trabalhos, né? Uma forminha resumida só para eles se situarem. Pode deixar. Então, eu estudei no Lourenço Castanho, eu entrei na faculdade de publicidade, mas eu não terminei a faculdade, fui só até o terceiro ano, e no terceiro ano eu consegui um estágio numa agência de publicidade, que era a DM9, e eu acabei sendo contratada nessa agência, então eu acabei não terminando a faculdade. E aí eu entrei lá na criação, como roteirista, né? Como redatora. E num determinado momento, eu senti que eu queria entender um pouco mais sobre cinema e roteiro para televisão. Então eu fui para Nova York, onde eu fiz um curso de roteiro e de produção para cinema. E nesse período que eu estava lá, eu tive uma ideia para um livro infantil, que foi o Jujubalândia. Acabou sendo meu primeiro livro infantil. Quando eu retornei, caiu a ficha que eu não queria trabalhar com publicidade, que eu queria realmente trabalhar mais nessa área aí de produção de conteúdo para TV, cinema, animação, livro. E na época eu ainda não trabalhava com animação. A animação era muito caro, muito complicado de se fazer. E eu conheci um pessoal que já tinha feito o programa Castelo Rá-Tim-Bum e o Cocoricó. E eles faziam aqueles programas com bonecos, que vocês devem conhecer, o Cocoricó, devem ter visto o Castelo Rá-Tim-Bum também. E aí, eu já tinha publicado o livro Jujubalândia, eu comecei a pensar, seria interessante fazer um programa de TV com os bonecos. E foi aí que surgiu o Zuzubalândia, foi lançado no SBT, foi bem, acabou chamando a atenção da Globo, a Globo ficou me contratando lá, foi onde eu fiz a Turma da Garrafinha, que também era com boneco, Flora Encantada, com a Angélica. E o que aconteceu? No ano 2000, nasceu o IG, que foi um dos primeiros portais, né, de internet e tal. E eu fui convidada para desenvolver o portal infantil deles. E lá que eu comecei a fazer os primeiros testes com animação, com uma equipe que nem era de animadores, né? A gente brinca que a gente fazia na raça o desenho. Então começou com, na verdade, tirinhas, né? Tirinhas simples, depois a gente fez tirinhas animadas, então você clicava na imagem animada, a gente fez pequenos curtos, e ali nasceu o Gui Estopa, que eu, na época, conheci uma pessoa que ele era diretor do Cartoon Network, só a internet, ele não tinha nada a ver com a TV, ele conhecia o Iguinho, conheceu o Gui Estopa, ele achava que era legal. E eu falava para ele, Pablo, pelo amor de Deus, deixa eu arrumar uma reunião no Cartoon Network para eu mostrar o Gui Estopa e não sei o que e tal. E ele falava, Mariana, eu só internet. TV é lá em Atlanta, é super complicado. Mas o que eu posso fazer para te ajudar é o seguinte, a gente pode fazer um hot site com um episódio do Gui Estopa no site do Cartoon. E eu posso botar a pergunta, vocês gostariam de ver isso na TV? Né? E ele fez isso, eu quase morri do coração, porque imagina, se todo mundo começa a responder, não gostaria. E foi um período super tenso, mas a gente conseguiu ter mais de 1 milhão de respostas positivas para o desenho, e com isso ele conseguiu marcar uma reunião para mim lá em Atlanta, e eu fui. Quando eu fui, eu tô adiantando um pouquinho a história, tá? Eu já tinha 26 episódios prontos, e apresentei lá, ficaram comprando. Então o Gui Estopa acabou sendo um dos primeiros desenhos brasileiros, junto com a Turma da Mônica lá no Cartoon Network. E aí, avançando a história mais um pouquinho, né? Quando eu cheguei na 5ª temporada do Gui Estopa, eu falei pra Turner, né, que é a do Cartoon Network, do Merengue, eu falei, gente, quando vocês vão me levar a sério e fazer um investimento, uma coprodução, um negócio maior? Eles falaram, não, apresenta um projeto. Foi quando eu apresentei o Zuzubalândia, que foi aquele que começou com boneco lá atrás, né? E eles gostaram e toparam ser meus coprodutores no Zuzubalândia, que hoje está em toda a América Latina, né? E
e que a gente está agora já com 4 temporadas. No Boomerang, Cartoon, Tooncast, Now e YouTube. E antes do Zubalândia, vocês devem conhecer também o meu estúdio, fez um longa-metragem que foi Brasil Animado, que mistura imagens reais do Brasil com animação 2D / 3D. A gente foi o primeiro filme de captação estereoscópica feita no país. Então acho que esses são os principais trabalhos. Tem só mais um que eu gostaria de mencionar aqui, que acho que talvez vocês conheçam, que é o Bips, Histórias Reais de um Mentiroso, que é um documentário que eu dirigi e produzi, que ele tá na Netflix, sobre um cara que se fez passar por dono da Gol. Por que eu tô falando disso? Porque a gente usou o recurso da animação nesse documentário. E acabou enriquecendo muito, assim, usar a animação para contar as histórias do cara, né? Que em alguns momentos elas eram muito fantásticas, assim, e a gente não tinha muito como ilustrar aquilo. Então eu acho que o recurso da animação acabou sendo super bem-vindo nesse caso. O Leonardo, né, perguntou se é muito grande a equipe de desenhistas que você tem lá. Então, atualmente não, mas já foi muito grande. Por quê? Porque quando você está começando, você tem que fazer tudo do zero, né? Então vamos pegar o Zubalândia, como exemplo. A primeira equipe era gigante. Assim, eu tinha umas 15 pessoas no meu estúdio e eu tive que contratar um outro estúdio para fazer junto, para animar, porque eram 39 episódios. Então como é que a gente organizou isso? Toda a parte de pré-produção foi feita no meu estúdio, ou seja, toda a parte de criação, roteiro, storyboard, design de personagem, cenário, tudo isso foi feito no meu estúdio. Aí tem uma produtora que é pro áudio, que era a Ultrassom, e a gente contratou esse estúdio, que era o Super Toons, para animar, porque era realmente muita coisa. E aí, o estilo de animação que a gente usou é o cutout. Como é que funciona isso? O personagem, ele é desenhado em todos os ângulos, né, num 360. A gente joga ele dentro do programa, a ferramenta que a gente usa se chama Toon Boom, e ele fica dentro do programa como se ele fosse uma marionete, né? Então, assim, tem muito trabalho no começo para poder montar os personagens com esse giro dentro do programa. Então, por isso era uma equipe tão grande. Já a segunda temporada, eu não precisei mais desse outro estúdio, porque eu já tinha um banco, eu já tinha esses personagens todos desmembrados dentro do programa, e eu já tinha várias coisas no nosso banco de animação. Então, cai para 5 animadores a segunda temporada. Pra vocês verem a diferença, entendeu? Da primeira para a segunda. Porque o animador, ele vai resgatando do banco animações prontas. E aí, claro, é óbvio que não vai ser tudo sempre igual, né? A gente precisa ter uma pessoa que vai fazer o que a gente chama de special poses, né? Que são poses especiais. Por exemplo, um episódio, o Suspiro, ele faz uma bola de chiclete gigante, essa bola estoura e ele fica todo torto, grudado. Isso não vai ter no banco, porque isso nunca aconteceu em outra história. Então aí, como é uma pose especial, eu preciso ter uma pessoa só na pose especial, por exemplo. A gente está agora, quer ver, a gente está produzindo agora o longa-metragem de Zubalândia. A gente vai precisar de menos gente ainda para fazer do que a segunda temporada, porque como a gente tem 52 episódios prontos, a gente tem um banco de animações gigante. Eu posso fazer uma pergunta? Eles são bem tímidos para perguntar e de aparecer também. Mas assim. Oi? Oxe, como assim? Eu sou tímido? Desde quando, professora? Não tá aparecendo o Léo. Na sua aula eu sou o que eu mais apareço, professora. Eu e o Munir. É verdade. Verdade. Mas assim, uma pergunta. Quanto tempo sai um episódio, por exemplo? Depende 100% do roteiro. Porque se for um episódio que tem pouca ação, que é só o personagem falando,
uma coisa mais de piada de texto, por exemplo, é rápido. Agora, se é um episódio que você tem muita ação, que é o personagem numa rampa de skate, ele desce a rampa de skate, ele sai voando, aí depois tem uma cena de luta de karatê, ou seja, quanto mais ação, mais demorado é o processo. Outra coisa que influi também é a quantidade de personagem, a quantidade de cenário. Então, quanto mais personagens, mais demora. É basicamente a simplicidade da história, entendeu? Então, por exemplo, o Gui Stoppa, ele tem um formato que é um pouquinho parecido com sitcom, que são esses seriados de humor, que fica mais no texto, assim, por exemplo, sei lá, Big Bang Theory, que é uma coisa que você vê que não tem muita, não sei se vocês conhecem, sabem qual série é essa, eles ficam ali mais falando, não tem tanta cena de ação. Então, o Gui Stoppa, ele tem um pouco essa pegada, ele é mais de piada falada. Então é mais fácil de produzir, mais rápido. Já o Zuzubalândia, como é o reino, ele acaba dando muita ideia de roteiro, que eles podem pular nas camas elásticas de gelatina, descer as montanhas de sorvete, tem cena de luta com a bruxa. Então ali é um misto, tem bastante coisa falada de humor, assim, mas também tem ação. Mas o que acontece nesse caso? O Zubalândia acaba sendo um pouquinho mais demorado e um pouquinho mais difícil do que o Gui Stoppa. Mas se você pegar, por exemplo, o Gui Stoppa, qual foi o episódio mais curto e mais longo, assim, que vocês levaram? Olha, teve um episódio, já aconteceu isso também, da gente estar com prazo estourado e ter um roteiro muito complicado para fazer. E a gente ter prazo para entregar para o Cartoon, e o diretor de animação, Mariana, pelo amor de Deus, escreve outro roteiro. E aí foi ótimo, porque eu acabei escrevendo um roteiro que ficou mais engraçado, que custou menos e que a gente fez mais rápido. Eu até queria contar para vocês qual é esse episódio, para vocês olharem lá. Ele acabou sendo hiper simples de fazer e eu acho que ficou bem engraçado. Ele se chama Tchutchá. Que eu tinha um outro episódio no lugar desse, que era um negócio de jogo de futebol, e que tinha muita ação, tinha muito personagem, e assim, o roteiro nem era tão engraçado. Então, quando a gente vai produzir uma série, a gente tem muito que usar a cabeça e dosar, não fazer tudo só de ação, ou fazer tudo só falado. Você tem que usar essa inteligência, assim, sabe? Outro erro que as pessoas que estão começando cometem bastante, elas põem mais personagens do que o necessário. Isso é muito comum. Então você sempre tem que falar qual é a função desse personagem na história. Eu preciso ter tantos ou eu resolvo isso com 3 personagens? Eu preciso ter isso tudo de cenário ou eu resolvo com menos cenários? E muitas vezes, na maioria dos casos, menos é mais. É não jogar dinheiro fora à toa. Sempre se perguntar, realmente a história precisa disso? Esse é um exercício que eu faço toda vez. Para cada episódio. Mas esse episódio, Tchutchá, ele demorou o quê, assim, do roteiro até a entrega? Ele demorou 15 dias para animar, Olha, rápido. Em vez de ser um mês ou até mais, caiu, porque ele era mais simples de fazer. Tinha cenas de diálogo, os cortes, a maneira como ele foi planejado também, né? É muito importante ter alguém que seja bom de planejamento. O que é o planejamento, né? Entender se você vai mostrar plano fechado ou aberto. Outro erro comum que as pessoas fazem, a Blandina, por exemplo, que é a escritora, né, dessa série outra que eu estou produzindo, como ela escreve livro, ela não tinha tanto essa linguagem do roteiro, ela achava que ela precisava fazer o personagem sair do pátio da escola, andar até a biblioteca, entrar pela... Ou seja, ela escrevia como se fosse uma peça de teatro. Eu falei, não, Blandina, a gente já corta para dentro da biblioteca, porque imagina, para que você vai animar o personagem saindo do pátio, subindo a escada? Você pode fazer os cortes, né? Então tem que ter essa cabeça, esse planejamento, que é essa linguagem mais de TV e de cinema, de ver onde você pode cortar também, o que é desnecessário para a história. E isso até dá mais ritmo para a história, sabe? Você não precisa ficar mostrando tudo. E esse do jogo de futebol, vocês chegaram a fazer?
Eu não cheguei eu acabei fazendo um outro de futebol que eu achei que ficou bem mais engraçado, que vocês podem olhar lá também, que tem mais a ver com o que acontece hoje em dia, que os jogadores de futebol, às vezes, eles estão mais preocupados com o visual deles do que em jogar futebol, né? E acabou tendo brincadeira com vários famosos aí, Cristiano Ronaldo, Neymar, né? Que são os jogadores mais vaidosos, assim. Então eu acho que no final foi ótimo não ter feito aquele outro lá que ia ter que animar um monte de coisa de ação e nem era tão divertido, sabe? Acho que chama Jogadores de Futebol, esse que eu tô falando, é da 5ª temporada. O Samuel perguntou aqui se agora que já tem muitos episódios produzidos, se fica mais fácil, né? Pra produzir porque tá no banco. Muito, muito mais, Samuel. Inclusive, só pra vocês terem uma ideia, a 5ª temporada, sabe quantos animadores eu contratei pra fazer? Quem consegue chutar aí? Um animador. Eu ia falar 5, o último número que você falou 5, né? Eu acho que foi 5. Não, é que desculpa, animador, digo, 5 pessoas na equipe, mas animador mesmo, que é o cara que desenha aquela coisa quadro a quadro, que é animação feita do zero, né? Era um animador só. Aí, claro, tem o cara que é o editor, é o cara que monta, o cara que... Enfim, tem várias outras funções. Quando eu digo animador, é aquele cara que realmente entende de animação e não só do programa, entendeu? Inclusive, esse animador, ele começou comigo lá no papel, quando a gente chegou a fazer animação no papel. Primeira temporada e segunda do Gui Stoppa era toda no papel, pra vocês terem ideia. Nossa, a primeira do Gui Stoppa era animação tradicional? No acetato lá, na celulose? Não, acetato não. É o que a gente chama de tradigital, né? O que é o tradigital? Eu desenhava no papel, escaneava tudo, vetorizava. Entendi. Né? E uma curiosidade, a primeira temporada do Gui Stoppa, ela foi feita no Flash. E que é um programa que funcionava na época, mas ele não tem tanto recurso. O Toon Boom, que é o principal, né? Ele foi desenvolvido no Canadá e ele é específico para animação. Ou seja, ele resolve vários problemas para você, sabe? Ele vem com um programa de storyboard, de animatic, ele vem com tudo já pensado para você ter menos trabalho possível. O Tumbum, ele é de 2D, né? Animação 2D. 2D, Ele tem alguns recursos de câmera também. E no Tumbum é muito legal, porque eu falei esse negócio do desmembrar. Não tem mais uma necessidade. Quando era no papel, tinha que ter uns animadores muito bons, assim, que entendiam muito dessa animação toda. Hoje dá para pegar animadores não tão experientes, porque você consegue arrastar os membros do personagem dentro do programa, entendeu? E chegar nas poses. Então, por isso que vocês veem agora tem equipes grandes nas produtoras, tem muito mais gente trabalhando na área. Ou seja, acabou abrindo mais oportunidades de trabalho nessa área para quem quer animar. Mas você acha mais fácil a animação a clássica, né? Ou a digital? Não, acho mais fácil. Não, tem que ser a digital. Porque assim, mais uma coisa não elimina a outra. Apesar de estar tudo no digital, lá no estúdio, por exemplo, eles ainda desenham, na Cintiq, que é uma prancha digitalizadora, tipo aquela prancha de antigamente que ficava o papel. Então tem essa prancha, ele tem aquela canetinha digital, só que eles têm que desenhar ainda, ou seja, a animação clássica ainda está sendo feita ali, pelo menos o início dela, entendeu? Isso não é eliminado. Pelo menos no nosso trabalho, né? Eles desenham à mão, não é tudo montado no computador. Só uma coisa, então quer dizer que a questão do papel não existe, mas... Acabou, graças a Deus acabou o papel. Mas o que acontece é esse processo de criação ainda ser manual. Ainda é manual. Só que tem essa vantagem, você faz uma vez e aí você joga lá no banco.
E você tem essa biblioteca, o animador ele vai lá e ele resgata da biblioteca, então ele não tem que animar do zero, entendeu? Então por isso que eu posso me dar o luxo de ter um super animador só para cenas especiais, entendeu? E aí essas cenas especiais, elas vão indo pro banco. Então, por exemplo, cena de caminhada. Eu não preciso para cada episódio ter uma cena nova de caminhada, entendeu? A não ser que seja uma caminhada com o personagem mancando por algum motivo específico, mas caminhada, cada personagem tem um jeito de andar que você pode resgatar, né? É o que a gente chama de reaproveitamento. Inclusive, isso é uma coisa que antes de começar a animar, a gente faz esse mapeamento de tudo que vai ser reaproveitamento no episódio. Porque isso faz você ganhar muito tempo. É interessante você comentar esse lance do reaproveitamento, porque ele também acontecia na folha de acetato, né, lá no papel, na animação tradicional. Então, sim, os desenhos, por exemplo, os antigos desenhos da Hanna-Barbera, né, Jacksons, Flintstones, etc., todos os personagens têm sempre um acessório no pescoço, para que os animadores pudessem reaproveitar o corpo e só realizar a fala, né? Então, eles já faziam isso, né, na folha de... Você falou certinho, a Hanna-Barbera, na verdade, ela é pioneira nessa história do cutout, né, e do reaproveitamento. É exatamente isso aí. Ah, e outra coisa interessante, né, antes de mandar para esse estúdio, que foi nosso parceiro da Zubalândia, a gente fez um banco gigante de expressões para os personagens, todos os tipos de rosto possível, e a gente fez um banco de mãos, vários tipos de mão possíveis. Então, quando eles iam animar, eles pegavam do banco. E foi interessante também dividir a pré-produção com o pessoal que era mais de criação, né? E esse outro estúdio é a coisa mais de mão na massa, mais de produção. Porque são talentos diferentes também, que você precisa recrutar. É importante saber identificar numa equipe quem é melhor para o quê. O Vinícius perguntou aqui qual que você acha a parte mais difícil das animações? Eu acho que a parte mais difícil é o roteiro. Assim, você acertar o roteiro. Pra mim não, porque eu sou roteirista, assim. Agora, se você for perguntar, Mariana, pra você pessoalmente, óbvio que você animar, que eu não vou conseguir animar nada, que eu faço uns garranchos, meu desenho é super limitado. Mas eu tô falando de modo geral, assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. South Park é uma série de animação que a animação é hiper limitada e ela é uma das mais bem sucedidas da história. Por quê? Por causa do roteiro. Ali fica claro por que o roteiro é fundamental, entendeu? É aquela bolinha, aquelas coisinhas ali. Só que eles acertaram o roteiro, entendeu? Eles não precisam animar mais do que eles animam ali, é suficiente. Você já trabalhou com stop motion ou com animação 3D digital? Com stop motion nunca, eu acho lindo, acho maravilhoso, mas acho que é um trabalho de maluco insano, não faria. E o que eu, com animação, computação gráfica, nunca trabalhei, mas a gente teve a experiência do 3D no live action com o Brasil Animado, né? Que foi a primeira vez que foi feito isso aqui no Brasil. Então, como é que funciona esse 3D que a gente fez ali? A gente grava cenas ao vivo com 2 câmeras ao mesmo tempo. E cada câmera é como se fosse um olho seu. O seu olho direito e o seu olho esquerdo. E na hora que isso vai para o cinema, essas imagens são projetadas sobrepostas. E aquele óculos que a gente usa, ele funciona com um filtro que faz com que o nosso cérebro enxergue em 3D. E uma curiosidade, para você fazer essas imagens de live action, você tem que ter um matemático no set fazendo cálculo da distância das pessoas até a câmera. Porque se esse matemático não fizer esse cálculo direito, o que vai acontecer? Vocês já devem ter visto no cinema, quando fica parecendo um fantasminha, quando o filme 3D não é muito bem... Às vezes fica um fantasminha, é quando o cálculo não foi bem feito. Ele dá um incômodo, assim, na hora que projeta essas imagens, entendeu? E uma coisa que era legal, assim, quando a gente fez, que eles botam um aparelhinho pra gente ver ali na hora como ficou o 3D.
E aí eles dão play ali, porque eu imagino, eu tô lá fazendo uma cena de capoeira em Salvador, eu não posso esperar eu voltar para São Paulo para ver se deu certo, entendeu? Então eles davam o play nesse aparelhinho e aí a gente punha o óculos ali mesmo, a gente já conseguia ver o efeito que ia dar, entendeu? Funciona como espelho, assim, projetava junto na tela as duas imagens ao mesmo tempo. E o óculos era aquele óculos azul e vermelho mesmo, para ver ali no set de filmagem. Aqui, nos desenhos, vocês usam alguma técnica como, por exemplo, ponto de fuga? Sim, mas isso daí não é muito a minha... Isso é uma pergunta para animador, tá? Eu não manjo muito, isso é sincera com você. O animador, o diretor de animação... Tem. Eu não sou, apesar de eu ter explicado essa parte do Brasil Animado, que é uma parte mais técnica, que eu tive que dar um monte de entrevista explicando isso daí, eu sou zero, essa parte mais técnica, sempre tem alguém da equipe que me ajuda com isso. Não é tanto a minha praia. Posso fazer um comentário, Diego, antes? Só um minutinho. Pode. Assim, às vezes, quando a gente está em sala de aula, isso eu gostaria de fazer o relato para os alunos entenderem, né? Também. A gente, às vezes, está em sala de aula, a gente explica conteúdos, né? Então, a gente tem lá a matemática para explicar, a gente tem a física para explicar. E são conteúdos, assim, base, cru. E eles falam bem assim, onde aplica isso, professora? Onde é que eu vou, sei lá, usar Pitágoras? Onde é que eu vou usar esse conhecimento de ótica? E onde que eu vou usar? Então, assim, são muitas interrogações, né, vinda deles, e que muitas vezes nós mesmos, sendo professores da disciplina, a gente não consegue explicar. Até porque a necessidade que era antes, quando a gente tinha matemática na escola, para as profissões de hoje, tem outros tipos de aplicações, então fica um pouco difícil fazer essa... Mas quando você trouxe isso para cá, você não tem noção a riqueza dessa informação que você está dando e já vou espalhar para todo mundo, porque eu falo mesmo. Então, né, assim, A professora de matemática deu pulos de alegria aqui. Nossa, muito. Então, assim, vendo? saber que o matemático está dentro de um estúdio... Oi, desculpa. No cinema. Eu vi alguém perguntou aí sobre a dublagem, né, dos personagens. Se eu já dublei. Sim, fui eu. Então, eu faço a voz do Gui. Sou eu faço a voz do Gui Estopa. O que é muito comum, né? Nesse processo. E eu faço também a voz da Crockett. Eu tô um pouco rouca. Mas a voz dela é um pouco assim. Ai, Gui, tudo bem? E faço também a voz da prima snob dela, que é a Rocket, que fala: ai, isso é talente ontem. Legal. E que é comum, né, no processo de dublagem de voz original, né? Mulheres fazendo voz de criança, né? Ainda reduziu bastante. Mas principalmente no caso de vozes muito caricatas, né? E eu fiz agora para os Zubalândia uma bruxa, que é a bruxa burocracia. Eu nem ia fazer, mas aí o ator que ia fazer, ele ficou doente. E aí ela fala tudo meio assim. E acabou saindo essa bruxa aí. O Venâncio comentou aqui, ó, que o Gui Estopa faz parte da infância dele. Ah, que legal. O Gui Estopa Oi. Oi. Eu ia falar assim, que quando eu era pequeno, eu gostava dessa... Porque esse canal era muito difícil de ter, né? Porque era muito difícil, tinha que pagar, né? Aí não tinha essas coisas. Então, aí, nossa, quando eu assistia, eu gostava tanto. Eu assisti um monte de episódio. Agora que eu lembrei, que eu tava vendo aqui, Gui Estopa, eu não entendi Gui Estopa. Aí agora que eu saí e voltei, eu vi o desenho ali e falei, o Gui Estopa. Aí eu, nossa, legal. Legal. Não, o Gui Estopa, ele foi um verdadeiro laboratório pra gente, quase uma coisa de escola, assim, de verdade. Foi o começo da animação aqui, sabe? Quando eu falo que era bem amador, assim, era mesmo, eram as tirinhas, as primeiras, as animações em flash. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque demora um pouco pra gente conseguir
chegar num ponto mais profissional, sabe? Tem que exercitar bastante, assim, não pode achar que você vai sair fazendo tudo perfeito no primeiro, entendeu? Não pode ter essa cobrança, sabe? Tem que fazer, vocês vão vendo que a cada episódio é uma experiência nova, que o próximo vai ficando melhor, Até ia falar para vocês depois darem uma olhada na diferença da primeira temporada do Gui Estopa para a quinta. Vocês vão ver que o traço mudou, vocês vão ver que a animação tá melhor, o roteiro tá mais legal, enfim, é um processo. Muito legal. A gente trabalhou na... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, peraí. O Samuel disse que o desenho salvou os sábados dele. Que legal. Do Estopa. A gente trabalhou também, pesquisei com eles, né? Alguns conceitos de animação, né? São os chamados 12 conceitos lá do Walt Disney, né? Essa aplicação ela é muito aplicada, o tempo todo se aplica esses conceitos, né? Aceleração, tem vários lá, né? Que é colocado, né? Que a gente trabalhou, né? Antecipação, movimento secundário. É muito utilizado isso mesmo, assim? Inclusive, o livro que eles usam assim sempre, acho que é um guia, acho que é Animators Survival Guide, que esse seria até legal, se for interessante para vocês, um dia eu posso pedir para um animador conversar com vocês sobre essa parte mais técnica, algum animador lá da minha equipe, mas no próprio site do Iguinho, a gente montou uma página ali com os livros que eles recomendam. E eu lembro que esse é o livro, eu posso passar o link para vocês depois. Esse é o livro que eles mais, assim, sobre os princípios da animação, o que você deve usar pro resto da vida, o que você não deve fazer, entendeu? Independente do programa que você usa e tal, tem algumas coisas que são infalíveis ali, de acordo com os animadores que entendem mesmo do assunto. Que é usado tanto na animação, independente dela ser à mão, 3D, digital, né? Exato. Motion, ela vai ser utilizada. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Mais perguntas? Turma aí que... Antônio, João. O João é outro animador. Fala, Lucas. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Tipo, como é o dia a dia, assim? Parece muito legal você andar na rua, você fala, esse aqui fui eu. Esse desenho foi eu que faço, eu faço as coisas. Como é que é pra você, assim? Você tem... Aí teu filho também fala, filho, eu fiz isso aí, filho. Tá vendo? Mamãe é foda. Então, eu tenho 2 filhos, né? Eles param bastante. Principalmente da terceira temporada do Gui Estopa, que eles eram pequenos nessa época. E eles gostavam que eu contasse história para eles antes de dormir, né? Então eles davam uns desafios assim para mim e eu falava um tema, se eu via que eles achavam engraçado, eu tinha que inventar a história. Claro que nem sempre sai boa a história, mas eu prestava atenção no que eles riam, prestava atenção no que funcionava. E várias vezes eu saí dessa colação de história aí e fui correndo escrever o roteiro para não esquecer algumas ideias que surgiram ali. Uma outra curiosidade, né? O Gui surgiu antes do meu filho nascer. Só que eu só comecei a ter a ideia de como ele ia falar depois que meu filho começou a falar. Porque ele falava meio, não sei o que, essa coisa meio... Eu fui meio pegando dele e incorporando no personagem. Ou seja, essas referências assim, da vida real, elas enriquecem muito o personagem, sabe? E às vezes um personagem só, eu faço um mix de várias pessoas que eu conheço. Outro exemplo, né? A Rocket, ela já existia, mas eu acho que eu só achei a voz dela mesmo quando eu conheci a filha do meu namorado. Porque ela era meio fresquinha, assim, ela maltratava o pai dela. Então quando eu comecei a fazer a voz da Rocket, eu pensava nela e parece que encaixava com o personagem, assim, é um processo maluco, você vai incorporando várias coisas de várias pessoas para criar um personagem. Caramba.
Outra Pode coisa falar. que eu fico pensando aqui também, tipo assim, aí a gente no dia a dia não presta muita atenção, mas tipo, o dublador. Esse dia eu comecei a ver, tipo, eu vi um negócio de Among Us que pegaram um monte e colocaram pra jogar. Aí é muito legal ver, tipo, os dubladores, tipo, você jogando, parece que é a pessoa que você conhece no desenho, com ele lá, falando coisas diferentes. Aí, tipo, porque a gente não valoriza tanto essas profissões, mas, tipo, vocês são muito bons, pô. Vocês fazem umas coisas tão incríveis que a gente pensa assim, nossa, como o cara pensa uma coisa assim? Tu manda muito também, nossa, eu vou pensar, como esse cara, como você tem essa criatividade ser tão igual? Porque não pode ser igual, já tem muita história, deve ser muito difícil pensar em alguma coisa nova. Mas eu agradeço muito, pô. Vocês ajudam as crianças, vocês educam algumas crianças, tipo um professor de desenho, para todo mundo. Que legal. E parabéns. Uma coisa que você falou aí, são duas profissões diferentes, né? O dublador, ele... quando o desenho é produzido fora do Brasil, daí ele vem pronto e ele é traduzido para o português, então o dublador ele fica assistindo ali o desenho e ele tem que fazer a fala dele encaixar na boca, né? O ator de voz original, como ele grava e fala antes, ele tem mais liberdade de interpretar, né? Ou seja, ele pode fazer o que ele está sentindo ali, o que a cena pede, e ele pode criar uma voz do zero, né? Que vai ajudar a compor a personalidade do personagem. Então inclusive dublador é um outro tipo de técnica, né? Porque o cara tem que saber acelerar, tem que saber como é que é o O, como é que é o U, né? Quando é que ele abre e fecha. Eu, pessoalmente, acho bem mais interessante voz original, porque permite criar mais. Mas a gente teve uma experiência agora, a gente dublou os Zubalândia lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, e eu fiquei impressionadíssima com o trabalho dos caras, assim, é muito perfeito, eles conseguiram fazer muito parecido com a versão brasileira, sabe? A voz, o conceito do personagem, alguns até ficaram melhores em inglês. E a dublagem brasileira ela é considerada uma das melhores do mundo, né? Muito boa. É uma profissão impressionante, né? E São Paulo é um dos principais eixos de dublagem, né? O eixo Rio-São Paulo são para onde vai 99% das produções que vêm, né, de fora para cá. Elas vão para os estúdios ou do Rio ou para os estúdios de São Paulo, né? Uhum. Mas Quem escolhe o ator? Oi? Quem escolhe o ator? Quem escolhe o ator para fazer a voz? Então, É o diretor ou é o escritor? Funciona assim, normalmente é o diretor que escolhe, ou a diretora. Então, no caso de Zuzubalândia, eu passei para o pessoal da produtora de áudio qual era o perfil dos personagens, o que eu imaginava deles. Aí eles fizeram testes com várias pessoas, e aí eles escolhem o que eles acham que são os melhores e mandam para eu escolher. Então, normalmente eles já têm alguns grupos. Então, os diretores selecionam e o escritor é que escolhe. É isso? Normalmente é o diretor, né, que escolhe. Isso vai variar de projeto para projeto, né? No seu caso, você é a cliente, né? No meu caso, eu sou as três coisas, né? Eu sou a diretora, a roteirista, a criadora e a produtora. Então é mais fácil que a mesma pessoa decide tudo. Mas no caso do estúdio, você é a cliente do estúdio, né? De voz, né? Então você que dá a escolha final. Exato. Isso varia muito de produção. Tem produção que deixa a critério do... Tem o cliente que deixa a critério do diretor, tem cliente que pede teste, né? Fala assim, me manda 2, 3 votos para escolher. Isso varia bastante. Não, eles mandam um monte para escolher. Em todos os projetos, eles acabam mandando 3, 4 opções, até mais, dependendo. No caso dessa série outra que eu tô produzindo, que é a Caixa do Tomás, quem escolheu as vozes foram os criadores. Como eu só sou a produtora, eu dou a minha opinião, eu oriento, mas a palavra final acaba sendo dos criadores. Normalmente quem tem a palavra final é quem tem dinheiro. Então essa série aí, como eu só sou a produtora,
eu sou co-diretora com eles, mas todas as decisões finais, criativas, são deles. Eles podem me ouvir ou não, mas é deles. E, em geral é assim, quem está pagando a conta é que decide. Tem mais uma pergunta aqui do Johnny. Você tem alguma dica para fazer a voz original dos personagens? O Johnny é um dos que está fazendo a voz original. Então, sabe o que eu acho que um bom exercício, assim, é você fazer imitações, sabe? Pegar personagens de outros desenhos e testar muitas vozes, assim, sabe? Acho que exercitar é a coisa principal, assim. Não tenta uma voz só, bota o desenho do personagem que você vai fazer e grava, sei lá, 5, 6, 7, 10 opções. Você vai ver que vai ter uma voz que todo mundo vai falar, putz, essa é a voz do personagem, entendeu? Não tenta achar de cara, testa mesmo. Eu vou ver sobre isso pra achar, assim, uma voz pra um personagem que combina mais, sabe? Mas eu acho legal, inclusive o Diego comentou comigo, deu algumas referências de alguns personagens, que eu tô fazendo um cara mais calmo, no sentido que combina mais com o meu estilo. Então ele deu alguns personagens, como o próprio Saitama, que ele tem esse jeito mais largadão, mais tranquilo, vamos colocar assim. Então eu vou dar uma olhada assim, em vários personagens pra conseguir fazer uma coisa melhor, né? Sabe uma coisa que é interessante também? Tem um ator que trabalha comigo, que é o Estopa, que é o Eduardo Jardim, e ele faz muitas vozes, assim. Então, por exemplo, vai ter um personagem ali que é meio um coadjuvante. A gente já tem, como se fosse um casting nosso, com algumas vozes que ele faz de imitações. Por exemplo, ele imita o Selton Mello, né? Aí eu falava assim, acho que para esse coadjuvante aqui podia ser uma coisa meio Selton Mello. Aí ele já entende que é um jeito Selton Mello de falar, entendeu? Ou, aqui pode ser uma coisa mais... Então essas referências, assim, também são interessantes para você tentar achar um caminho. Não é copiar um personagem aqui, mas achar uma referência de voz, entendeu? Às vezes um ator, sei lá, é uma voz meio George Clooney, ou é uma voz meio, sabe, assim, isso é legal para tentar achar um caminho. Entendi, eu vou dar uma olhada sobre isso, mas obrigado aí pela dica. A Kelly, que é a nossa coordenadora, ela entrou também, né, Kelly? Boa tarde. Kelly está aqui também. E a questão das vozes originais, né? Por exemplo, você já pensou em fazer processos igual aconteceu, por exemplo, claro, dentro do processo da sua empresa, mas assim, como por exemplo aconteceu com o Espanta Tubarões, em que você tem um personagem que é a cara do ator que gravou a voz original, é parecido, né? Tem muito isso em algumas animações, né? No caso do Espanta Tubarões, eles buscaram os traços do Will Smith, assim. Você já pensou em fazer isso? Tipo, se basear um personagem seu no perfil do cara que tá fazendo a voz original? Então, já aconteceu, mas não era do cara que foi assim, teve um cara que trabalhava com a gente, que era o André Porto Alegre, e ele falava de um jeito assim, todo explicadinho, e ele tinha uma barba, e ele não sei o que lá. E o Eduardo Jardim imitava o André Porto Alegre, e eu morria de rir sempre com essas imitações. Eu pensei, nossa, essa voz é muito engraçada, essa voz de André Porto Alegre. Um dia a gente vai usar essa voz para alguma coisa, eu não sei o que é ainda, mas é muito caricata e divertida. E aí no Zuzubalândia, eu criei um personagem que é o Rato Nelson, que é um rato que fica no labirinto de queijo, e ele é todo certinho, então para sair sempre a pessoa tem que responder uma pergunta, tem uma burocracia ali para sair. E aí na hora de fazer o design do personagem, a gente usou características desse André Porto Alegre e usamos a voz dele também. Então foi super fácil, assim, para me comunicar com o ator, porque não precisa nem explicar, é o André Porto Alegre, acabou, tá feito. Então a gente já sabia a cara, o jeito, a personalidade, entendeu? Isso é muito legal, quando você encontra essa pessoa real que ajuda duas pessoas que estão trabalhando juntas a entender onde elas querem ir. Esse processo aconteceu também com o Espelho Relax, que eu pensei nos personagens, e quando eu fui explicar para o Jardim, ele falou, nossa,
Eu tive um chefe que era exatamente o relax e eu tive um outro chefe que era exatamente o estresse. E aí eu falei, imita aí os caras. E aí ele começou a imitar. Eu falei, esse é o estresse, esse é o relax. São aqueles caras que eu conheço, são aqueles caras. Eu não conheço esses caras que você conhece. Mas é exatamente isso que tá na minha cabeça. Então é muito bom, realmente, quando você tem uma referência da vida real, assim, que ajuda as pessoas envolvidas a entenderem o que você está falando. Não que você vai ficar assim, 100% preso na referência real, óbvio que não. Você tem que ter uma liberdade, mas quando é uma referência que é muito engraçada, assim, vale a pena aproveitar. Venâncio tem mais uma pergunta? Vai lá, Venâncio. Eu tenho uma pergunta aqui, tipo, quer saber, ela falou do negócio do dublador, aí eu queria saber, tipo, quando vai fazer uma dublagem, eu pensava que eles pegavam a animação e mudavam, pra poder encaixar a boca. Eles não mudam, então? Eles encaixam a boca deles naquele desenho? Eles encaixam. Exato. E pegando um exemplo, né, o Zubalândia foi ser dublado lá nos Estados Unidos, eles encaixaram tudo. Só que uma ou outra boquinha, como o português ele é muito diferente do inglês, tem hora que o personagem ou faz e não bate. E só o que eu achei que estava ruim, a gente reanimou, a gente mexeu, foi pouquíssima coisa. Detalhe, assim, mas normalmente o grande desafio do dublador é esse, encaixar ali. O que é raro isso, né? Normalmente, tá. Quando vem o desenho ou a animação para dublar, por exemplo, aqui no Brasil, o dublador tem que se virar, né? Tem que se virar. É que foi um preciosismo, assim, meu, e tá falando, mas tá tudo tão lindo que, como tá no Tumbum, essa é a vantagem do programa do reaproveitamento. Era simples para arrumar uma boquinha ou outra, sabe? Não era uma coisa de outro mundo. Então a gente acabou fazendo, no outro caso, por exemplo, a bruxa, ela faz as bocas muito, ela faz bico, ela tem várias bocas ali, né? Então nela dava para ver mais quando tinha essa diferença do português pro inglês. Então ali, um caso ou outro, eu achei que valia a pena fazer a correçãozinha. Legal. Mais alguma pergunta, povo? Não, ninguém? Eu não, de boa. Agora eu já entendi tudo. Vou até animar agora, porque é uma indústria aqui, ó. Uma curiosidade aqui para vocês, para encerrar aqui o nosso papo, que eu acho que é legal. Eu queria mostrar para vocês. Estão vendo aí essa extração? Deixa eu baixar aqui, acho que dá para ver melhor. Isso aqui é um desenho do animador japonês, que é o Hayao Miyazaki, que é o Walt Disney lá deles. E isso aqui foi um dos primeiros desenhos que ele fez do museu dele, que existe lá. Vou ver se eu consigo virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Tá vendo? Então, quando ele pensou o museu dele que existe, tem tudo isso aqui que ele criou primeiro, com essa ilustração aí feita à mão, guache. Não sei se vocês já viram Totoro ou o Chihiro. São desenhos dele. Ah, nossa, é lindo, Totoro. Já vi. E lá, então, no Japão existe esse museu que você visita, que tem tudo sobre as animações dele. É ali perto de Tóquio, é maravilhoso. Tive a oportunidade de ir com minha filha, foi uma das coisas mais legais, assim, que a gente já visitou. Legal. Bom, a gente, né, precisa liberar a Mariana, né? Ela tem uma agenda também, né? E, poxa, a gente adorou, assim, a conversa, não tem palavras para agradecer. A gente pode pensar realmente aí, depois conversando aí com a Kelly e tal, a gente, de repente, de fazer uma conversa com algum dos seus animadores que tiver à disposição, que puder ajustar a agenda para fazer uma conversa dessa aqui. Também vai ser muito legal se a gente puder fazer. Vamos tentar, né? Porque com a situação da pandemia tá um pouco difícil, né? A gente tinha aulas semanais, agora nós estamos tendo aulas quinzenais, né? Mas vamos ver, a gente pode conversar e ir alinhando e ver se a gente consegue trabalhar com isso depois, tá? Assim,
eu queria agradecer muito, muito obrigado mesmo pela disponibilidade do seu tempo, vim aqui conversar com o pessoal, né? O pessoal pôde conversar, pôde falar bastante, né? Matheus, quer falar alguma última coisa, Matheus? Você que fez a ponte aí. Não, é só agradecer. Eu achei muito incrível, né? Eu sempre gostei de desenho, até hoje minha mãe fala que eu não pisco o olho quando eu vejo desenho, eu fico assim, ó, não paro. Até hoje, acho que por isso que eu sempre gostei muito de animação, de desenho, então foi incrível essa experiência, assim, de conversar e tudo mais. Espero que quando a nossa animação ficar completa, prontinha, não sei quando, mas quando ficar, espero que você veja, assim, e ache legal, assim, espero mesmo. Não, com certeza, eu quero ver. Agora fiquei super curiosa. Eu vi que entraram umas mensagens aqui também do Lucas, da Dilma, obrigada. E que aproveitar para fazer um convite para vocês, que em julho do ano que vem a gente vai ter uma exposição no Marketplace, aberta ao público, que vai do dia 1º a 20 de julho, e lá a gente vai mostrar o processo da animação, vai poder ter uma interação com os personagens, vai ser bem bacana. Vocês estão todos convidados. Legal. Qual período mesmo? Qual período? 1º a 20 de julho no Shopping Marketplace. Ah, sei. Incrível. Nossa, legal. Muito bacana. Com exceção aí do Venâncio e do Matheus, o resto vai estar com a gente. Mas também podem ir também, né? A gente dá um jeito. Show. Então tá bom, Beleza? pessoal. Um prazer enorme, viu? Estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece. Muito obrigado, viu, Mariana? Obrigada. Ação, Eu quero falar com ela tchau, obrigado. rapidinho. Peraí. Mariana, eu gostaria de agradecer por você ter falado com a gente, porque eu não acreditei quando falaram que a senhora ia vir aqui, porque, sério, Gui Estopa e Zuzubalândia foram a minha infância. E, tipo, foi muito especial pra mim quando eu nem sei explicar em palavras, então, muito obrigada por ter aceitado o convite, ok? Obrigada, prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Até.